Deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal. Como está a sua relação com seu filho ou com seus filhos, né? Como está a sua relação com seus pais? Talvez para você responder, alguém vai responder muito rápido, ou alguns vão demorar um pouquinho, vão parar para pensar. Então deixa eu te fazer um pedido muito especial. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos começar a conversar sobre essa relação entre pais e filhos, filhos e pais, e tudo o que pode acontecer nessa relação. E vamos buscar um exemplo perfeito, isso mesmo, perfeito para esse tipo de relação. Você está no Café Pastoral, seja muito bem-vindo. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. E eu quero agradecer muito a Deus, porque nós chegamos ao nosso primeiro K, né? Ou seja, nossos primeiros mil inscritos no Café Pastoral. Você é parte disso, e se não é, inscreva-se, como eu falei agora, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse canal com outras pessoas. Eu sempre digo uma coisa, está sendo bênção para você, será bênção para muitas outras pessoas também. Relação pais e filhos, filhos e pais. Deixa eu ler com você Provérbios capítulo 22, versículo 6. Eu vou ler na NVI agora, primeiramente, depois eu vou ler na Almeida Corrigida, na versão Almeida Corrigida. As versões são diferentes só para poder ter um entendimento melhor, para facilitar o nosso entendimento. Mas é a mesma ideia, a mesma coisa, ok? Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Na Almeida Corrigida está escrito assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Estou conversando com você sobre o relacionamento mais profundo e mais conturbado que podemos ver sobre a Terra. Não é nada fácil o relacionamento entre pais e filhos e pais. É claro, você vai dizer, talvez o seu exemplo possa ser assim: o meu é perfeito, é exemplar, é ótimo, é excelente. Mas eu posso afirmar que 95% dos casos temos muitas dificuldades. E eu quero passar para você algumas verdades que talvez você não tenha escutado ainda, mas que são verdades que você precisa entender, compreender, para que a gente possa alcançar esse objetivo de ter um relacionamento dentro da nossa casa, com nossos filhos ou com nossos pais, que seja segundo aquilo que Deus tem para a nossa vida. A primeira verdade que eu tenho para você é que nenhum tipo de educação humana é perfeita. Nenhum tipo de educação humana é perfeita. Tudo que você possa assistir, tudo que você possa ver, você vai encontrar muitas boas referências de educação e excelentes referências em que você vai buscar daqui, exemplo dali, e vai tentar até copiar esses exemplos. Mas não existe uma educação humana que seja perfeita. Esse tipo de educação não existe. Podem existir bons exemplos, mas perfeição não vai existir. Outra coisa também importante é que a forma como eu educo os meus filhos não serve para todas as pessoas. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, nós temos jeitos diferentes, temperamentos diferentes, então nós somos pessoas diferentes. Então não adianta você dizer: ah, se aquele ali fosse meu filho, ah, se aquela ali fosse minha filha, ah, se fossem os meus pais. Então não adianta nessa relação você querer comparar com os outros, porque você vai ter muita dificuldade. Seu filho, sua filha ou seus pais são pessoas diferentes das outras, e você vai ter que aprender essa verdade, que essa educação ou essa relação, principalmente aos pais, como eu educo os meus filhos, vai ser diferente de outra pessoa. Então nós temos que respeitar como o outro educa seus filhos, e você cuidar dos seus próprios filhos, poder compreender o temperamento deles, o jeito deles, as vontades deles, e você também se abrir para essa educação. Você filho, você filha, também precisa compreender isso. Não adianta você querer fazer comparações. Ah, se o meu pai fosse assim, se minha mãe fosse como aquele pai. Eu sei porque eu já fiz isso. Quando na minha infância, minha adolescência, eu fiz muito isso. E por que isso? Porque a gente está querendo uma perfeição que não vai existir. Nós temos que compreender. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa exemplar para mim, mas não é uma pessoa perfeita. Assim como eu posso ser um filho que é uma bênção para ela, também não sou perfeito. É assim que funciona. Então, a forma como os pais educam os seus filhos não serve para todo mundo. Outra verdade, que essa verdade eu sei que você já sabe: os pais são modelos principais para os seus filhos. Não adianta querer ver outros modelos e apontar outros. Os pais são os modelos principais para os seus filhos.
É isso que você e eu temos que ter em mente. Mesmo que você seja filho, né, hoje e esteja assistindo este café pastoral, eu quero que você entenda que os seus pais são os modelos principais. Talvez não sejam os melhores, mas são os principais. Eu sei que você um dia vai se casar, vai ter sua família, eu sei que você sonha com isso, então entenda logo que você vai ser o modelo principal. E se você, pai, mãe, está aí lutando, né, passando por muitas batalhas, é realmente vocês são os modelos principais para os seus filhos. E outra coisa, é responsabilidade dos pais a educação dos seus filhos. Eu já falei aqui em um dos cafés anteriores que não adianta você querer transferir para outros a responsabilidade dos seus filhos. Eu já falei aqui, por exemplo, eu sou pastor há 22 anos e discipulo pessoas a minha vida toda, né? Então eu sempre trabalhei com discipulado, cuidar de pessoas, pastorear pessoas. Então há uma coisa que a gente vê muito acontecer e é muito sério. Quando os pais eles transferem a responsabilidade da educação dos seus filhos para a escola, por exemplo, para a igreja, e às vezes eu vejo como pastor assim, muita cobrança, a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que fazer aquilo, né? A igreja tem que fazer muita coisa assim, mas a responsabilidade diante de Deus na educação dos filhos é dos pais. A igreja não vai responder pela educação do filho de ninguém, nem a escola vai responder diante de Deus pelos filhos de ninguém. Quem responderá pela educação dos seus filhos são os pais. As instruções que temos na Bíblia é para os pais, a fim de que eles possam realmente instruí-los no caminho em que deve andar. Aqui a instrução é para os pais. Então essa é a responsabilidade. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia e a gente vai procurar assim, vamos procurar um modelo de perfeição na Bíblia dessa relação pai e filho? Bom, nós vamos encontrar. Existe sim na Bíblia um modelo perfeito dessa relação pai e filho. E esse modelo é justamente entre Deus Pai e o Deus Filho Jesus. Nesse modelo, nesse relacionamento, nós podemos ver sim a perfeição. Enquanto Jesus esteve nesse mundo, é esse modelo que vamos nos basear para nós conversarmos, continuarmos conversando sobre essa relação pais e filhos, filhos e pais, porque é um modelo perfeito. O Deus Pai resolveu ou revelou essa relação perfeita com o seu filho. E o Deus Filho revelou essa relação perfeita com Deus Pai. É nesse modelo que nós vamos buscar, é esse modelo que a gente quer buscar na palavra para a gente colocar em prática em nossa vida. Vamos fazer exatamente como Deus Pai e Deus Filho fizeram? Não, nós vamos errar, nós vamos cometer erros nessa relação. Mas nós temos uma base. Temos sim um modelo perfeito. Nessa terra, nesse mundo, seres humanos nós não vamos encontrar, mas a Bíblia vamos encontrar. Mas isso vai ficar para o próximo café. E eu te convido para estar com a gente, para a gente conversar sobre essa relação entre Deus Pai e Deus Filho. E nós vamos ver a perfeição desse relacionamento e vamos poder imitar, buscar imitar essa relação. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo café pastoral. Shalom!